Agora eu vou, interessante, hein? Agora a gente vai no profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 9, verso 6, né? Onde ele diz assim, ó. Ele, no caso, o Criador, tá? Ele é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra, né? É o que chama as águas do mar e derrama sobre a terra, principalmente a chuva, tá? Ele é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. Você sabe o que é uma abóboda? Tá? A abóboda é como se fosse uma cúpula, ok? Como se fosse uma cúpula, tá? Então, uma abóboda, ela só pode ser fixada numa terra plana, é óbvio, tá? Uma abóboda é como se fosse uma cúpula, né? Então, como que você vai colocar uma abóboda num globo? Fala para mim, como que você coloca uma caixa, uma abóboda no globo? Não tem como. Okay? Uma abóboda, né, que é uma cúpula, ela tem que ser encaixado no plano. Não dá para encaixar uma abóboda no globo, ok? Então, que abóboda é essa? Tá? Que cúpula é essa? É o que a gente chama de firmamento. Firmamento. Abaixo do firmamento estão as estrelas, o sol, a lua. Ok, então você vem descendo as camadas atmosféricas, né? Você vem descendo ionosfera, você vem descendo estratosfera, essa coisa toda e até a Terra onde nós estamos. Ok, os mares abaixo. Então acima do firmamento, acima da cúpula, da abóboda, você tem as águas de cima. Muitos chamam de mar primordial. Depois você tem trevas e você vai subindo até depois do sétimo céu, que é o trono do Altíssimo. Ok? Então a abóboda só pode ser no plano, meu amigo. Na sequência a gente vai em Provérbios. Em Provérbios 8, verso 29, diz assim, ó. A partir do 27, na verdade, Provérbios 8, 27, 29. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, tá? Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Então, o verso 27 ele diz, quando compassava ao redor a face do abismo. Como que é o compasso? Explica para mim. Compasso. Compasso, você tem uma superfície plana e você passa o compasso para formar um círculo, né, nessa superfície plana. Então, a mesma coisa é o mundo. Okay? Você tem a superfície plana, né, e você tem o compasso, é como disse, plano e redondo, como se fosse um prato. Então, o Senhor Deus passou o compasso, fez o formato de compasso e pôs o limite no mar, que é o quê? Que é a Antártida. Ok? E o que tem depois disso? Aí fundou a abóboda, que é o que? O firmamento, a cúpula. E o que tem depois disso? Né? O que teria depois disso? Né? Saindo, se a gente pudesse sair lá da Antártida, passou, seria para onde que a gente ia? É o abismo, é conhecido como abismo. Então, como se traduz aqui o original dessa palavra abismo na Bíblia? Abismo é sem fim. Sem fundo, não tem fim, ok? Então, muita gente pergunta onde é que está a Terra, se a Terra não está girando em órbita no universo, tirando cirandinha, expansão infinita, ela está onde? Ok? A Terra é um reino plano inferior. Agora, aí são duas hipóteses, ok? Tem coisa que a gente não sabe ainda, tá? Ou ela está suspensa por magnetismo, ou tem água debaixo, ok? Agora, esse abismo, a palavra abismo significa sem fim, tá? Ou seja, sem fundo. Agora, como funciona isso exatamente, aí nós não sabemos ainda. Mas existe o abismo, quando compassava ao redor a face do abismo. Então, tem o compasso, tem ali a Antártida, né, que faz o compasso, o limite do mar, tem a abóboda, e abaixo você tem um abismo. Agora, a grande questão é se a gente está suspenso por magnetismo ou se tem água abaixo.
Agora, qual a profundidade disso? Abismo significa sem fim. Não sabemos, ok? Não sabemos. Verso 28, quando fortificava as fontes do abismo. Okay? Fontes do abismo. Isso que pode ser água, tá? Água também. Quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Verso 29, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando. Tá? Então, ou seja, a água não passa, porque tem um limite que é a borda, que é a Antártida, ok? São a borda para que a água não passe. Né? Quando compunha os fundamentos da terra, há quem indica que a terra não estaria suspensa, mas que existem aí os fundamentos, tantos fundamentos. Agora, nesse abismo que não tem fim, isso ainda é um mistério para a gente, ok? Isso é um mistério e eu acho que nem tem como a gente saber isso agora, ok? Mas tem também o abismo, a borda que é a Antártida, as águas acima do firmamento. Vejam, existe uma cosmologia bíblica, ok? Na sequência eu vou para o Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, verso 9, que diz assim, ó: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Nada há de novo debaixo do sol. Debaixo do sol. O que está debaixo? Analise o modelo plano. Você tem o plano e acima do plano você tem o Sol e a Lua girando em órbita. Então, essa história de que o mundo gira, isso é besteira, é burrice. O mundo gira coisa nenhuma. O Sol dá voltas, a Lua dá voltas. O mundo está estacionário, amigo. O mundo só gira para quem bebe cachaça. Tá? Essa é a grande realidade. E no mundo imaginário dos globalóides da NASA. Tá? Mas, enfim, nada há de novo debaixo do Sol. É óbvio. O Sol está acima do plano e o Sol é bem menor. Ok? Então está girando acima do plano, de modo que nada há de novo debaixo do Sol, literalmente debaixo do Sol. Agora, como funcionaria essa passagem aqui no modelo globo? Debaixo do Sol, mas peraí, como debaixo do Sol? Se no heliocentrismo o Sol grandalhão está lá no centro e a Terra está girando já com os planetas girando ao redor do Sol, como que funcionaria essa passagem aqui? Então a Terra não estaria debaixo do Sol, estaria girando ao lado do Sol, em órbita ao redor do Sol. Ok? Nada a ver, óbvio, não se encaixa. Nada há de novo debaixo do Sol, que o Sol está acima, girando acima do plano terrestre. E nós estamos literalmente debaixo do Sol. Ok? Próxima passagem agora, falando em Sol, a gente vai para o Josué. Josué 10, 12 a 14. Essa passagem dos evangelhos vão saber bem, né? Josué orou e o sol parou. Josué orou e o sol parou. Se o sol parou, é óbvio que ele está em movimento. Não está dizendo, pô, Josué orou e a terra parou de girar. Né? Josué orou, a terra parou de girar. Não, Josué orou e o sol parou. Se o sol parou é porque ele está em movimento. Chega a ser óbvio. Josué 10, 12, 14 diz assim, ó. Então Josué falou ao Eterno no dia em que o Eterno deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão e tu, lua, no vale do Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Tá? O sol, pois, se deteve no meio do céu, tá? E não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tá? Pois é, o Josué orou, o sol parou. O sol parou no meio do céu, como se fosse meio-dia. Né? O Sol parou, por quê? Porque o Sol percorre a sua órbita acima do plano terrestre. Se o Sol já tivesse parado lá no centro da galáxia, tá? Josué teria dito: Terra, pare, e a Terra ele ia parar de girar. Mas não é isso, ok?
o Sol parou, o Sol e a Lua parou nesse dia. Por quê? Porque tanto o Sol e a Lua estão sobre órbita acima do plano terrestre, ok? Josué orou e o Sol parou. Na sequência, vou para Isaías, capítulo 40, verso 21 e 22, diz assim, ó: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio, se vos não notificou isto mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra. Ele cita de novo fundamentos da terra, né? Então tem fundamento, abismo, esses conceitos a gente tem que ter atenção. No verso 22, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Muita atenção, Isaías 40, verso 22, porque esses hereges, tá? Esses bandidos já estão mudando a tradução bíblica. Okay? Eu mesmo estou usando aqui nesse momento uma Bíblia evangélica que a tradução já está corrompida. O que esses hereges fizeram? Eles trocaram a tradução, traduziram errado. Ó. E ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Sobre o globo, eles estão colocando globo. Tá? E heresia, eles estão mudando a tradução bíblica. Aqui, se na sua Bíblia, Isaías 40, 22, está escrito que ele está sentado sobre o globo da terra, está errado. Está assentado sobre o círculo da terra. Ou algumas traduções dizem está cúpula da terra. Tá? O que significa isso? Tá? Eu vou explicar. Quando ele está sentado sobre, quer dizer, acima da cúpula da terra. Okay? Que cúpula é essa? Essa cúpula é a abóboda, que é o firmamento. Tá? Que é o que segura lá o oceano, as águas de cima. Então, aí você tem lá no primeiro céu, o oceano, as águas de cima do firmamento. Aí depois você tem no segundo, trevas. Aí no terceiro, tem que ler o livro do profeta Enoque. Você tem o Éden, o lago de fogo, vocês chamam de inferno, está lá reservado lá no norte desse Éden. Aí o quarto céu, o quinto céu, tem seres chamados grégoras, gigantes. Sexto céu tem anjos que ministram tudo. Sétimo céu tem outra classe de anjos. Depois disso tem um trono do Altíssimo. Isso eu vou ler no livro do profeta Enoque. Ok? Então, ou seja, o Eterno está sentado sobre tudo isso. O trono dele está lá depois do sétimo céu, na luz inacessível. Okay? Então ele está sentado sobre as águas. Tá? Ele também está sentado sobre a cúpula. A cúpula, que é o firmamento. Então ele está lá em cima. É isso que quer dizer essa passagem. Ok? Então sobre a cúpula da terra ou sobre o círculo da terra. Que a terra é redonda assim, redonda em formato de um círculo. Como se fosse um prato, plano. Okay? Nada de globo, tem nada que ver. Ok? Então o profeta Isaías, atenção nesse Isaías 40, 22, que eles já estão roubando, hein? Eles já são igual trinitarista. Trinitarista e globalóide, cara, é da mesma classe. Agora eu vou para o livro de Salmos, para a gente poder estar fechando com chave de ouro. Então, Salmo 19, verso 1 e verso 4 até 6. No verso 1 diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Firmamento que é o que? É a cúpula, é a abóboda, tá? É o que segura o oceano das águas lá de cima. Firmamento. Ok? Firmamento. Está dizendo aqui, no verso 4 a 6, diz assim, ó: em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Ok? Uma tenda para o sol deve ser o firmamento também. Diz assim, ó: que o sol é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. E a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles. E nada se furta o seu calor. Então, no verso 5, né, o sol sai a correr o seu caminho, porque o sol está na sua órbita. Logo, quando digo órbita, essa órbita não é fixa, não. Por quê? Porque tem as estações do ano. Então, o centro ali do círculo é o que chama Equador. Tá? O centro. Tá? Ali você vai ter
o equinócio, aquela coisa toda, quando o Sol está ali no centro do Equador. Aí, no caso, agora nós estamos em junho de 2020, o Sol já está mais para o centro da Terra. Não existe polo norte, existe o centro, que é o centro magnético, que é ali perto do Trópico de Câncer, que é menorzinho. O Trópico de Câncer é um círculo menor. Então, por isso que é inverno aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Aí, conforme o Sol vem percorrendo a sua órbita, o Equador, e vem descendo para o Trópico de Capricórnio, que é o círculo maior, mais próximo das bordas, que é a Antártida. Aí é verão aqui pra gente, né? Pra gente aqui no sudeste do Brasil, ok? Então, o Sol está sempre correndo. O Sol está correndo. O Sol dá voltas. O mundo não dá volta coisa nenhuma. É o que está dizendo aqui, Salmo. Agora no Salmo 22, eu vou no verso 27, que diz assim, ó: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Eterno, né? E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Todos os limites da terra, né? Que limite é esse? Qual limite? Limite é a borda, que é a Antártida, o firmamento. Depois disso tem o abismo. Claro que há quem diga que há terras, que não há terras além da borda. Tem a questão do almirante Byrd. No momento, isso é uma teoria, a gente não tem provas ainda, ok? Mas não dá para tratar isso aí com menosprezo também, não. É uma questão a se investigar. Mas está dizendo aqui os limites da Terra. E o globo não tem limite. O globo você vai... Qual é o fim do globo? O globo você não tem início, você não tem fim. Ok? Você não tem fim no globo, você não sabe onde é que é o início, onde é que é o fim, né? Se me ver aqui, lá no Salmo 29, verso 3, aí ó: a voz do Eterno ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Eterno está sobre muitas águas. A voz do Eterno, do Criador, ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Criador está sobre as muitas águas. A água, tem muita água, grande parte da composição do universo é água, tá? Quando ele diz que ele está sobre muitas águas, tá? Você tem as águas de baixo, que são os mares, você tem as águas de cima, tá? As águas acima do firmamento. E o Eterno está sobre tudo isso. Ele está lá no sétimo céu, ok? Sobre tudo isso. Então tem muita água mesmo. Então, gente, basicamente foi isso. Para não ser covardia e para não ter chororô dos hereges, eu não vou usar hoje o livro do profeta Enoque, não. Mas o livro do profeta Enoque vai ter um outro episódio. O livro do profeta Enoque tem uma parte dedicada só à cosmologia bíblica, okay? Só a cosmologia. Então a gente vai tratar um episódio só do livro do profeta Enoque. Então, gente, o que eu vou dizer para vocês? Tá? O que eu vou dizer para você quando a gente fala qual a melhor arma do diabo é o gado alienado? Tá? E eu fico assombrado que grande parte desse gado alienado são cristãos e grande parte deles são pregadores. Tá? Esses é que são os hereges. Esses pregadores falsos evangelistas que falam contra a palavra de Deus, esses é que são os hereges, tá? Então, aí quando você está falando com eles, negócio de terra plana, eles falam, não, é teoria da conspiração. Gente, Gênesis capítulo 1, o Senhor Deus fez a expansão às águas acima do firmamento. Então, quer dizer então que o Gênesis aqui é teoria da conspiração. Moisés, quando escreveu isso aqui, é teoria da conspiração, tá? Aí você vai lá no profeta Amós, que ele fala da abóbada, que é a cúpula, é teoria. O profeta Amós é teoria da conspiração. Jó, né? Eu passei no livro de Jó é teoria da conspiração. Passei no provérbio eclesiástico, vão dizer que Salomão é teoria da conspiração. Passei em 2 Pedro, que ele diz que a terra emergiu das águas. Não foi um Big Bang, não. Então quer dizer que Pedro é teoria da conspiração. Passei dilúvio, Pedro, falei no dilúvio de Mateus. Falta você dizer que o Messias é teoria da conspiração, que não teve dilúvio coisa nenhuma, tá? Passei em Josué, que disse que o sol corre o teu caminho. Então, Josué é teoria da conspiração. Passei no profeta Isaías,
né? Também, enfim, passei no livro de Salmos, aí vocês vão dizer que o Davi é teoria da conspiração, não tem firmamento, o sol não corre seu caminho, não tem limite da terra, Deus não está sentado sobre muitas águas. Então, ou seja, é tudo teoria da conspiração. A Bíblia é teoria da conspiração, então, né, cara? Cara, que gente herege. Vocês são herege. Vocês são herege. Vocês negam a palavra de Deus. Ok? Essa é a grande realidade, gente. Esses caras negam a palavra de Deus. Eles brigam a favor de Satanás. Ok? O Deus deles é a televisão. Tá? Eles acreditam no que a televisão fala. Ok? Então, ou seja, o verdadeiro discípulo de Cristo do Messias é aquele que coloca a palavra de Deus na frente. Okay? Aquele que se diz um evangelista, mas nega a palavra de Deus, nega que existe as águas acima do firmamento, nega que o Senhor Deus fez a expansão, nega que existe o firmamento, nega que existe o abismo, ok? Nega tudo isso, tá? Nega que a criação é obra das mãos do Criador, não é produto do acaso, não, do panteão de deuses, né, da NASA, que é o Shiva, é o Brahma, é o Júpiter, é o Marte, por aí vai, tá? Então, ou seja, os caras são tão idólatras que até as missões espaciais dele, que na verdade Apolo 11 foram para a Lua, coisa nenhuma, foi o porão de Hollywood que eles fabricaram, aquele negócio ridículo. Apolo 11, Deus Apolo, agora vai ter a missão Artemis, tudo eles colocam o nome de um demônio, de um deus pagão, tão idólatra que eles são. Então, ou seja, vocês estão fazendo gol contra, cara. Vocês estão fazendo gol contra. Vocês têm que jogar a favor da palavra de Deus. Ah, mas o mundo vai criticar. Deixa aí daí. A gente está contra o mundo. A gente não dá a favor do mundo. Ok? Então, pois bem. Está aqui o que diz a palavra de Deus. É plana, sim, senhor. Tá? É plana. A gente está com a palavra de Deus até morrer. Ok? E aqueles que negam o que está escrito, que negam que é plana, e que são falsos evangelistas, e são hereges, tá? São hereges que estão negando a palavra de Deus. Okay? Então tome cuidado com essa gente, tá? Com esses falsos pregadores, e palavra de Deus em primeiro lugar. Okay? A palavra de Deus é a verdade. Okay? Então vamos ter atenção, vamos ter carinho com isso daqui, e é plana, amigo, é plana. Okay? Então até o próximo episódio, as mais belas histórias da Carochinha. Episódio O Lobo, parte 2, os hereges, ok? Até a próxima.